Oi gente, estamos aqui mais uma vez, Instituto da Família, que tem esse compromisso com todas as famílias no sentido de contribuir para o bem-estar e a felicidade, porque nós acreditamos que a família pode ser muito mais feliz. E é imprescindível de que o casal esteja bem, de que o casamento seja saudável. Então quero convidar você para ficar conosco até o final. O tema de hoje é Quero Salvar o Meu Casamento. Já dê o like, compartilhe e vem com a gente. Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto da Família, Construindo a Civilização do Amor. Hoje a gente traz esse assunto tão em voga, né? Muitas pessoas aí com certeza pesquisando no Google como salvar meu casamento. Quando a gente chega a esse ponto é porque a gente está realmente precisando de ajuda e a gente está aqui para falar nesse programa curto, breve, mas a gente quer contribuir com a sua felicidade, com a sua satisfação, com a sua realização no seu casamento. Então eu acho que assim, para começar, Kézia, eu quero acolher essa pessoa que encontrou o nosso canal porque pesquisou esse assunto de maneira especial. Eu quero acolher você e dizer que está acontecendo um movimento aí dentro de você. Só de você parar e procurar ajuda é porque você quer resolver isso. Você não desistiu. Isso é muito legal. O fato de você não ter desistido é fundamental para que a coisa aconteça, para que a coisa mude. E a gente se coloca aqui, né, para ajudar você. Então, eu acho assim, Kézia, que em primeiro lugar, a coisa precisa acontecer aqui dentro da gente. E é o seguinte, eu me decidi fazer alguma coisa. Eu assumi que eu quero salvar meu casamento. Isso é fundamental, sabe? Porque tudo vem de dentro, dessa força, essa motivação, tudo que você está passando, para você chegar a esse ponto, para você se interessar por esse assunto, pode ser que a situação esteja bem complicada, mas tudo pode mudar quando a gente quer. Então, a primeira postura importante que eu penso numa situação dessa, quer dizer, que depende só da pessoa, é ela se decidir por isso. Eu quero salvar o casamento. Eu tomo essa decisão. Isso é a coisa mais importante. E eu acho um pensamento que me ajudou muito em muitas situações da minha vida, que é o seguinte: não existe solução fácil para problema complicado, para problema complexo. Não existe solução fácil para problema difícil. Então, fuja dos conselhos, sabe, Kézia, muito imediatistas, do tipo, tá ruim seu casamento? Nossa, larga logo, vai ser feliz, arruma outro, você não merece isso, sabe? Então, de cara a gente fala, não é isso que a gente vai falar aqui, né, Kézia? Com certeza. Eu acho interessante isso que você trouxe, Nice, porque esse tema, quero salvar o meu casamento, é uma pena quando a pessoa chega nesse ponto, né, de ter que salvar o casamento. É verdade. E isso, de uma certa forma, faz nós entendermos a importância do nosso trabalho, que é a orientação. Muitas das vezes, antes da gente entrar um pouquinho nesse como salvar o casamento, eu queria dizer que muitos casos chegam no consultório, às vezes já numa situação muito crônica, assim, difícil, o problema se instalou de uma tal forma que a pessoa, nossa, e agora? Como que eu salvo o meu casamento? Então eu queria iniciar o programa de hoje dizendo, quem é casado, quando a gente ouve a ideia que se tem de que a relação a dois é um desafio, isso é de fato um desafio. Diário, inclusive. Diário. Então, até você que está bem no seu casamento, que não é o seu caso, que quer salvar seu casamento, às vezes você sabe de alguém que está passando por isso e quer ajudar, esteja atento na sua relação. Por quê? Porque o casamento, ele não acaba assim de uma hora para outra, né? Não é um processo imediatista. Meu casamento não está bem e acabou. Mas quando a pessoa chega neste caso de falar,
quero salvar o meu casamento. É engraçado, né? Eu também fiquei pensando nisso, Kézia, na preparação desse encontro. Que coisa, eu tenho que usar isso, salvar. É muito... É porque é na ideia exato, você né? pode não salvar, tipo, é uma hipótese, pode ser que eu não consiga mais. Sim. Então, nós no Instituto da Família, que desenvolvemos esse trabalho com famílias, com casais, nós queremos dizer para você também que está bem, esteja atento na sua relação. A relação exige cuidados. Você está falando uma coisa, Kézia, que eu aprendi há muito tempo, que é o seguinte: qual que é a diferença de uma pessoa um pouco mais consciente, que toma conta do relacionamento, que se importa, que quer levar o casamento até o fim, daquele que não? Eu até pensava muito, também com o marido, mas pensava muito com o filho, e eu aprendi uma coisa, é a observação. A observação é que faz a diferença. Por exemplo, é no primeiro dia que meu marido está diferente, eu já observei, opa, alguma coisa acontecendo. Ou a minha mulher, ela tá muito quieta e ela é tão falante, sabe? É observação, mas desde o começo. Eu não tô falando que é possível controlar as coisas não, gente. Sim. Que a vida não dá para controlar, quer dizer, mas você pode ser precavido, você pode ser uma pessoa... Prestar atenção, como está o seu relacionamento, para não acontecer isso. O que acontece é que a pessoa casou e ela acha assim, pronto, casei. O mais difícil aconteceu. Tá né? tudo certo. Ele me ama, ela me ama. Eu casei com uma pessoa que não vai me trair, então... É uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Eu vou me frouxando dessa relação sem entender que existe um compromisso ali, um compromisso de você contribuir com a felicidade do seu parceiro, que isso também é uma responsabilidade sua. Fora que a gente muda muito, né, Kézia? Sim. Você muda os acontecimentos da vida. Então, a pessoa que eu estou hoje não é a mesma com quem eu me casei. E eu preciso estar atenta e atento para acompanhar essas mudanças, né? Sim, com certeza. E então... Quero salvar meu casamento. Isso que eu ia falar. Eu quero dizer para você, quero salvar meu casamento, de que há esperança. Talvez é um processo um pouco mais árduo, mas há esperança para você. Com certeza. Há meios de você resgatar, sim. E eu queria começar falando como salvar o casamento, Nice. Salvar da ideia de resgate, né? Sim. E quando a gente se casa com alguém, você se casou com uma pessoa que você admira, que você escolheu para viver até onde você deseja, até o fim dos seus dias. Ninguém casa para separar, né? Sim. Então, quando dá essa ideia de resgate e o casamento chega nesse ponto da pessoa falar, eu quero salvar o meu casamento, eu gostaria de iniciar essa conversa dizendo a importância de resgatar quem é essa pessoa que seu parceiro se apaixonou. Porque conforme você disse, as mudanças elas vão vindo e a gente vai se perdendo. Eu vou levando a vida na correria, vou adiando conversas que são importantes. E aí, quando você chega nesse ponto, eu gosto muito de uma analogia que eu faço sobre o novelo de lã, que é, quando você chega no ponto que quer salvar no casamento, é como se você tivesse que desatar os nozinhos do novelo, né? Então eu sempre falo, a relação é um novelo de lã. Ela deu um nozinho, desata, vamos resolver. A questão é que a pessoa vai acumulando e vai achando que vai dando conta e vai levando a vida. Aí chega num ponto que a pressão vem, ela sente essa pressão. E aí cai no primeiro ponto que você falou da observação. Eu só percebo quando eu estou sentindo já todas essas consequências. Sim. Então, assim... Porque quando você fala assim, ela vai deixando passar, porque tem realmente uma sensação de que consegue levar, aí quando vem porque daí chega uma hora que você é insuportável, insustentável, e aí você... perde o controle. Você não tem o controle da situação o tempo todo, não. Mas chega num ponto que às vezes você já não tem mais controle sobre a dor. Isso eu ia falar. Você não consegue, você acha que consegue, mas a dor é tão grande porque como você não resolveu, é o acúmulo de muitas mágoas, de muitas decepções e isso te enfraquece. Sim. Né? Então, quero salvar meu casamento, além de essa decisão que eu estou falando, né, que é necessária, ela é difícil. Por quê? Porque eu estou enfraquecida. Então é importante você reconhecer
que você está enfraquecida não porque o casamento não vale a pena, não porque o casamento está tão ruim, é porque você está fragilizada, porque você deixou, ou fragilizado, porque você foi deixando muita coisa acontecendo, porque você resolve aquilo que eu falo, Kézia, muitas vezes. A gente não está bem. Ah, mas vai ter um churrasco aqui em casa. A gente fica bem. Só que aquele problema entre nós dois, a gente não resolveu, Kézia. Aquela mágoa ficou guardadinha aqui. Só que vieram os amigos, a gente fez um churrasco, vieram meus pais, meus primos, meus tios, e aí aquele gelo que estava entre nós, aquela mágoa, aquele silêncio, melhorou, porque aconteceu uma festa. Mas não resolveu o problema. E a mágoa que estava, a decepção, está aqui guardada, sem resolver. Então, quando você faz uma vai festa, respingar no primeiro momento oportuno. sim. E isso vai gerando o quê? Todo um desgaste. Exatamente, um desânimo. Eu falo assim, olha, você tem isso tudo com seu marido, mas, olha, ele tá de férias, eu tô de férias, agora a gente vai viajar. É coisa mais engraçada. Passar sol com primeiro. Em novela a gente brincava, gente rica é assim, resolve os problemas, vamos fazer uma viagem pra Europa. Gente, adianta viajar pra Europa, mas só se lá na viagem da Europa vocês se enfrentarem. Ai, Nice, você falou algo Senão, que é um outro ponto, né, para quem deseja salvar o casamento, que essa ideia de novela que vai, viaja e tal, é ótimo. Isso também é importante, porque o que acontece quando o casamento está a ponto de acabar, é que quem não quer o casamento não tem esse espaço também. Que aí entra isso, que também é útil, respeitar o espaço do outro. Porque a pessoa, quando ela fala assim, eu não quero mais um casamento, ela falou, muitas das vezes, por um impulso de dor, por uma pessoa que está falando, chega, não aguento mais. Sim. Mas ela ainda vai elaborar o que é isso. Não quero mais um casamento. Significa, eu não quero mais um casamento, não significa que ela elaborou, porque só a verbalização dessa pessoa pode ser o start. É o start de que eu preciso resolver o que não está bem aqui dentro. Claro, é um pedido também de socorro. Vamos fazer alguma coisa. Você está vendo o estado que eu tô? Vamos fazer alguma coisa? Agora, uma coisa que eu falo, quando parte da mulher de não querer o casamento, isso eu acho que a mulher precisa ter um cuidado nesse aspecto, quando ela não quer o casamento. De que os homens, eles pegam a fala de uma forma mais concreta, mais objetiva. Sim. Então a mulher, por exemplo, está numa crise, vai buscar ajuda profissional. Por quê? Porque às vezes você quer desabafar e falar que não quer mais seu casamento para o seu esposo, ele vai entender aquilo de um modo prático mesmo. Sim. E o casamento já vai desencadear outras coisas que vai trazer mais consequências, que aí sim vai poder levar ao fim de um casamento que poderia ser solucionado ali numa conversa, numa clareza. Então, Nice, isso é importante. Quero salvar meu casamento. A primeira coisa, eu preciso ter disposição, né, para salvar. Por que quem resgata vidas precisa ter um preparo físico? Você pode estar fora de forma e falar, eu vou entrar para resgatar. Você é bombeiro, né? Como é que é o bombeiro? Como é que ele apaga incêndio? Exatamente. Ele se prepara, né? Se prepara. Então, o que acontece? Aqui a gente está falando do bombeiro que exige dele um aspecto físico, mas uma pessoa que está dentro de uma relação vai exigir dela um aspecto de um exercício nas emoções, né? Se da mesma forma que o nosso corpo precisa dessa energia, precisa desses músculos, as nossas emoções também precisam ser trabalhadas. Sim, com certeza. E uma pessoa, por exemplo, que decidiu mesmo acabar com o casamento, ela está muito fragilizada, provavelmente, já está com muita dor, então o caminho é que essa pessoa busque orientação, busque ajuda. E a outra pessoa que quer muito o casamento precisa também de ajuda. Por quê? Porque o desespero de quem está afogando, de quem está perdendo, é tão grande que se ele não se aquietar, se ele não se orientar, ele vai se afogar também, ele vai se perder também. Quem quer salvar? Vamos pegar o casal e falar quem está sendo deixado, quem precisa salvar sou eu, né? Tem algo que eu trabalho no consultório, e isso é uma coisa que eu sempre pergunto para a pessoa, porque dentro de uma relação, quando um quer sair,
há uma dificuldade de você entender o porquê que o outro quer sair. Porque às vezes o outro não clareou para você o porquê que está saindo, ou quando ele fala, não faz sentido para você o que ele está falando, né? Então eu sempre pergunto para a pessoa que quer salvar o casamento que chega se ela está disposta a ser confrontada. Porque aí o exercício, além da gente tratar do fortalecimento dessa pessoa, que vai buscar ajuda, você vai fortalecer ela dentro disso que você trouxe, que é a dignidade, o respeito próprio, quem sou eu, onde está essa mulher que precisa ser resgatada, onde está o homem que essa mulher se apaixonou. Porém, você está disposto a ser confrontado dentro daquilo que é necessário mudar? Porque o que é salvar o casamento? Porque não é estar junto. Tem gente que pensa que salvar o casamento é eu tô com meu marido e tá tudo certo. Não. Há casos em que a pessoa dá graças a Deus de ter acontecido isso, porque ela começa a enxergar de que não existia um casamento, que ela quer um novo relacionamento. Um casamento real. Eu quero um casamento que seja verdadeiro, que seja transformado. Então, eu sempre falo que onde há confronto, há transformação. Dói. Confronto é uma coisa que faz você se enxergar, faz você se olhar, né, e ver quais são as suas dificuldades. Porém, dói. Mas eu sempre falo assim, gente, que quando você vê o fruto da transformação, você começa a olhar para o confronto com outros olhos. Você começa a ter prazer no confronto. Porque dentro de uma relação a dois, dentro dos desafios que acontecem, quando eu me disponho, e aí vem esse preparo, eu me disponho a ver onde eu preciso mudar. Eu me disponho e eu quero mudar. Você passa a ter prazer no confronto. Então aquele conselho que vem, que você não concordava de jeito nenhum, você fala, não, tudo bem. Eu vou pensar, eu estou disposta a tentar. Sim. Porque quem quer salvar não vai dar crédito para as frases imediatistas. Larga a mão, você é bonita. Você pode ser feliz com o outro. Você pode ser feliz com o outro. E a pessoa que está fora nunca vai compreender suas emoções, porque quem vive dentro de quatro paredes é o casal. Então, o programa é rápido, eu quero finalizar falando isso. Quando você está nesse processo de separação, de crise, de não ver perspectiva, não ver. Todo mundo quer salvar seu casamento. Isso. E vem com várias opções, várias receitas. Mas para muitas pessoas o salvar é salvar você. Eu quero tirar você desse casamento, desse sofrimento, sem entender que o divórcio é um outro problema, que a pessoa vai iniciar um novo processo de dor também. E que ela precisa passar por um processo para divorciar. Não é simplesmente larga a mão, você é muito bonita, você não merecia a vida que você levava. Não é só isso. Não, isso é muito simples. Isso é uma resposta simples para um problema complexo. Exatamente. Então, todas essas falácias, e isso é uma coisa que eu sempre oriento os casais, de todas as falas, você precisa considerar a fala do seu parceiro. Principalmente as famílias, porque a família toma um pouco dessa dor, se desespera junto. A família a pessoa às vezes não tem condições de procurar um processo de divórcio, mas a família fica enfiando os papéis, enfiando os divórcios. Então é entender que quem é o casal, quem que eu quero salvar, quem tem que decidir, quem que eu vou escutar. Sim. É quem faz parte dessa relação. Não é que eu vou desconsiderar um bom conselho, não é que eu vou desonrar meus pais, não é isso que eu estou falando aqui. Mas eu ouço tudo isso, mas eu considero que o meu parceiro está me falando. Porque aí já inicia uma relação diferente. Nesse processo de separação, você já está dando início ao seu novo casamento. Aí inicia uma conversa que podia ter acontecido antes e não aconteceu. Vai acontecer agora. Uma conversa honesta, aberta, sincera, verdadeira. Então, Nice, eu acredito que o que a gente trouxe aqui são bases fundamentais. Tem muitas coisas, né? A gente falou aqui do resgatar a pessoa que você era quando ele se apaixonou. E tentar enxergar a pessoa por que você se apaixonou. Resgatar o compromisso que você fez quando você se casou com essa pessoa. Um ponto que você falou, só pra gente terminar,
Porque é o seguinte, olha, gente, o que fazer para salvar o casamento? Tudo isso que a Kézia falou, que a gente conversou aqui, acho importante chamar atenção para isso, de busque ajuda profissional. Sim, né? Sem dúvida. O Instituto da Família está aí, para quem é de Pouso Alegre ou da região. Também Atendimento online. Atendimento online, então onde você estiver, entre no no nosso site, né, institutodafamiliabrasil.com.br. Nós fazemos também o atendimento online. É aconselhamento familiar que nós fazemos. Mas, assim, um ponto que eu queria chamar a atenção, dois pontos para a gente terminar. Um é que isso que você disse, de olhe para você, o confronto vai ser bom para você. Eu penso assim, porque vai te trazer autoconhecimento. Tem coisa melhor? Gente, quem está nos ouvindo, em qualquer situação, seja de salvar o casamento, ou você está muito bem, seja a sua relação com o filho, no trabalho, não tem coisa melhor na vida do que o autoconhecimento. Eu falo isso até, Kézia, que toda a vida no ambiente de trabalho, as empresas, as grandes empresas, Kézia, hoje têm investido em cursos de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Gente, é só um nome mais bonito para dizer um processo de autoconhecimento. Você se conhece? Você sabe administrar suas emoções? Você consegue se relacionar e transitar em diferentes ambientes com pessoas que lhes são agradáveis e as pessoas que não lhes são agradáveis? No fundo é isso, só que muda o nome para ficar mais bonito. Mas então, você quer ser confrontada? É muito bom ser confrontada. Quer dizer, eu tenho a imagem de que muita gente acha que eu sou muito difícil de aceitar uma correção. Mas eu sei que é só a imagem e a pessoa não me conhece. Porque eu vou brigar com você se você falar alguma coisa. Vou brigar, mas a hora que você falar alguma coisa, Kézia, que caiu aqui, porque você me convenceu, porque eu tô aberta, você pode saber que aquilo vai ser digerido, vai ser processado. Eu vou pensar naquilo. Lembra como a gente teve essa semana que eu falei, vou ler tudo que você falou? Eu faço isso com muitas amigas minhas, Kézia. Gente, às vezes eu tenho uma conversa tão profunda ali, eu falo, eu vou ler tudo depois. Mas vou ler e vou pensar em tudo. Isso é muito bom. Gente, é isso que dá sabor à vida. E isso é tão bonito entre um casal. É nesse casamento que eu acredito. Você trabalha em mim, eu trabalho em você. Só para acabar, a última coisa. O casamento não está bom. Você precisa até salvar. Tente conhecer o seu marido ou a sua esposa. Por que meu marido é desse jeito? Por que a minha esposa é desse jeito? Entender o contexto, né? Porque isso é uma compreensão tão grande. A família de origem. Sim. O que ele passou, um pouco da infância. As pessoas não fazem isso, E a misericórdia para o outro, porque quando entra nesse conhecimento, você desenvolve em você uma compreensão maior. Sim, uma empatia, né? Uma empatia e uma misericórdia mesmo, sabe? E te misericórdia coloca também, mesmo. eu acho isso legal, porque te coloca também no real. Eu estou esperando isso de uma pessoa que não tem condições de me dar. Que não tenho para me dar. Não tem para me dar. Isso te coloca e vai fazer você aceitar a pessoa na realidade dela. Sim. Coloca você na sua realidade nisso. E eu queria terminar falando a frase de John Piper. Ele é um conferencista internacional e ele fala que ninguém tem mais poder de transformação sobre nós do que o nosso cônjuge. Obrigada, gente, que você consiga salvar o seu casamento. Estamos à disposição. E salvar o casamento ou se salvar também. Tem pessoas que às vezes estão no casamento que a única solução é o divórcio. Claro que a nossa luta é sempre em prol da família. Mas salvar um casamento Não se pode for para ser. ser um casamento de verdade. Se você acredita também que você pode ser feliz dentro dele, que você pode contribuir para a felicidade do outro, dos filhos. Porque muita gente fica junto com os filhos e não vê que os filhos estão sofrendo. Então é uma felicidade conjunta, né? Então, se o seu caso é salvar o seu casamento, nosso desejo é que você salve o seu casamento. Mas, se o seu caso for se salvar, aí o comprometimento, eu diria que é ainda maior. Com certeza, até para você sobreviver. Sobreviver, não, e até se refazer. Se refazer, encontrar uma pessoa que não é o que acontece.
acontece, né? Sim. Se você vai pelo ouvido dos outros, pelos conselhos dos outros que até querem o seu bem, mas não sabem, não têm consciência, você acaba o casamento e já entra em outro. E presta atenção, porque isso que eu tô falando, você deve ter amigos que vivem isso, que viveram isso. Sai daquele casamento, entre um com problemas muito semelhantes. Sim. Por que será? Ai, Por que gente, será? É a gente que precisa mudar, né? delícia de tema, né? Muito gostoso. A gente vai fazer parte 2, como salvar seu casamento 2, a missão, né? Vamos fazer isso. Ô, gente, então, fiquem conosco, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, divulgar o nosso canal, que esse serviço aí é para todo mundo, tá? Então até semana que vem no nosso próximo vídeo. Um beijo. Tchau.